Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje aqui em isolamento social, olha só, isso vai ser algo que daqui a alguns anos a gente vai estar lembrando desse vídeo que a gente gravou separado. Mas hoje é um dia especial porque hoje nós vamos falar de um cara que fez um negócio que é muito pior do que bater na mãe. Bem, galera, então se você estiver assistindo esse vídeo entre dia 3 e dia 4 de abril, ele foi lançado dia 3 de abril de 2020. Se você estiver assistindo entre um desses dois dias, ainda dá tempo de comprar o curso de hermetismo com desconto de 40%. Lembrando que quem comprar o curso no dia 5 de abril, às 10 da manhã, vai poder participar de uma live comigo. E aí vai poder fazer perguntas, eu vou contar algumas dicas que eu não falo às vezes no curso. Então aproveite se você está vendo esse vídeo nesse momento. Se você estiver vendo um pouquinho depois, ainda em abril aí de 2020, a gente vai ter outros cursos com outros descontos. Então pesquisa qual é o curso da semana, qual é o desconto e faça bom uso. É isso, para saber como, onde, é aqui na descrição desse vídeo. Depois do vídeo tem um Saiba Mais ali, você clica ali para saber. Então assiste o vídeo até o fim e depois você clica aí no Saiba Mais para saber mais sobre esses cursos. Bem, então hoje, como a gente já prometeu, nós vamos falar dele, Édipo Rei. E aí, quem vai começar a contar essa história pra gente hoje é o Bruno. É isso aí, a gente vai dar uma versão do CDH, né? A gente pegou a história original e mudou um pouco a ordem das coisas para ficar mais interessante para vocês, a narrativa ficar melhor. E depois disso a gente vai interpretar a lá CDH. É, exatamente, vamos falar desse tal de complexo de Édipo, do tal do Édipo Rei, da Jocasta, daquela novela Mandala. Não, da novela a gente não vai falar. Édipo morava na cidade de Corinto, na polis de Corinto, e ele tinha como pais o rei e uma rainha, portanto era um príncipe. Então o rei chamava Pólibo e a rainha Mérope. E ele é conhecido por ser um cara bonzão. Ele não era exatamente um guerreiro, mas ele se dava bem nos conflitos em que ele se encontrava. E aí ele começou a ouvir uns buchichos de negócio de você não tá no lugar certo e não sei o que. Ele não entendendo muito bem o que esses buchichos estavam querendo dizer, ele decidiu então ir até Delfos consultar quem? O oráculo de Delfos, a Pitionisa, que era sacerdotisa, que habitava o oráculo e que, inspirada pelos vapores do oráculo, ela profetizava. E ela revelou o seguinte para o nosso protagonista: ele estava destinado a matar o seu pai e casar com a sua mãe. Que profecia, hein? Meu, imagina você ouvir isso, né? Não, que absurdo. Ele falou, não é possível que isso vai acontecer. Mas quem está falando não é qualquer profetisa. É a oráculo de Delfos, é uma das mais importantes, né? Essa oráculo, a Pitonisa, ela definia guerras, definia o futuro da Grécia e até de outros povos e países e tal. Então o que ele decidiu fazer? A única coisa que lhe cabia, fugir. E ele foi em direção a Tebas, que era uma outra cidade grega. Só que o caminho de Delfos até Tebas era difícil, era um caminho tortuoso ali, e em certo momento dava numa espécie de desfiladeiro com uma passagem muito estreita. E quem passava por ali precisava meio que se esgueirar para não cair no precipício, para não cair ali, né, para conseguir caminhar. Só que em certo momento da viagem dele, uma carruagem nobre, quase que uma carruagem real assim, se colocou na frente dele, queria cruzar a frente dele e queria passagem, queria prioridade ali naquele período. E aí o Édipo se colocou e mandou catar coquinho. E aí começou uma discussão entre o cocheiro e o Édipo. Aí Édipo não viu outra solução senão matar o cocheiro, mas não só o cocheiro, mas também o cara que ele estava levando. Então, é para discutir, então vamos falar real aqui. Pra que jogar um Jankenpô para decidir quem passa primeiro? Vamos matar o cocheiro e o cara que tá lá dentro, que nem devia estar sabendo o que estava acontecendo. E assim os dois morreram e tal. Esse é um exemplo de como o Édipo sempre se saía bem, né? O cara era um nobre, teoricamente teve ali uma... Se garantia na mão, né? E aí, olha só que nessa época acontecia uma coisa na cidade de Tebas, que é onde Édipo estava indo. A deusa Hera tinha enviado uma esfinge para punir a cidade de um crime antigo. Essa esfinge, ela era uma criatura que comia a galera, já vou explicar como, mas ela tinha corpo de leão, o busto humano e asas de pássaro. E ela ficava, então, na entrada da cidade, devorando todos aqueles que não conseguissem decifrar o seu enigma. Olha que legal. Então, ó, a gente está falando de um mito
que além de ter toda essa história do oráculo, ainda tem o mito da esfinge e o famoso enigma da esfinge. Ele, valentão, falou, não vai ser uma criatura bizarra dessa, só porque tem corpo de leão, asa de ave e busto humano, que eu vou ter medo. E come todo mundo. Então ele foi se aproximando da entrada de Tebas, e conforme ficava próximo da esfinge, ele via a ossada humana, ele viu uma galera que realmente tinha sido morta, né? E aí, quando ele chegou perto o suficiente da esfinge, ela olhou bem para ele assim e perguntou: o que é que anda com 4 pernas de manhã, com 2 pernas à tarde e 3 pernas à noite? Édipo, na hora, se relembrou de todo o seu passado na infância, dos contatos com os idosos, e matou a charada na hora. É o homem. Quando criança pequena, engatinha, se apoiando nas 4 bases. Mais tarde, anda sobre os pés, 2 pés. E em idade avançada, arrasta os pés com a ajuda de uma bengala. E assim ele decifrou o enigma, era exatamente isso. Então, querendo dizer que manhã, tarde e noite era uma grande metáfora para as fases da vida. E aí, a esfinge se deu por vencida e acabou desaparecendo numas montanhas e desapareceu no mar. Tebas estava livre novamente. Nessa época, quem governava a cidade de Tebas, quem reinava ali, era um cara chamado Creonte. E ele tinha prometido, mesmo sem Édipo saber, que quem derrotasse a esfinge casaria com a sua irmã Jocasta e seria o novo rei. E aí, Édipo venceu a esfinge, cumprindo a promessa, Édipo e Jocasta se casaram. E aí teve um momento muito bom para Tebas. Tebas prosperava, o casal teve 2 filhos homens, né, chamados Etéocles e Polimeces, e 2 filhas mulheres, a Antígona e a Ismena. A Antígona, ela vai se tornar uma das filhas mais leais e companheiras do pai. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Só que em certo momento, a cidade começou a ser assolada por uma praga e começou a ser cada vez pior e começou a devastar. As pessoas estavam morrendo, não só pela praga, mas também pela seca que estava rolando ali, né? Eles até começaram a fazer rituais para certos deuses, para ver se voltava e tudo mais, mas nada parecia funcionar. Aí o que o Édipo fez? Lembrou da Pitonisa, lá em Delfos. Aí ele falou o seguinte, ó, Creonte, que é irmão da Jocasta, eu vou ter que ficar aqui tentando dar um jeito, né? Não posso abandonar o povo agora. Então vai você lá para Delfos e ver o que ela fala, e ver se ela tem alguma revelação para dar pra gente. Aí beleza, aí ele foi pimpão lá, chegou em Delfos, chegou a vez dele de consultar a Pitonisa, e ela falou o seguinte: Tebas estava passando por uma maldição causada pelo assassino de Laio. Laio seria um rei anterior de Tebas. Enquanto esse assassino tivesse em Tebas, eles não ficariam livres da praga, ou seja, precisaria ser expulso de Tebas para ficarem livres da praga. Creonte voltou, contou a história para o Édipo, e Édipo então inicia toda uma jornada para buscar esse tal assassino. E aí ele consulta um grande vidente, um profeta cego, que a gente já falou em outros vídeos aqui da mitologia grega, que é Tiresias. E aí, inicialmente, Tiresias fala: eu não vou falar sobre essa profecia. Ela vai afetar níveis que vocês não estão preparados para receber. Então ele se recusa a falar, e aí ele é ameaçado. O Édipo chega a pensar que é uma grande conspiração de Creonte e Tiresias para tomar o poder. Tem toda uma reviravolta, mas finalmente, em determinado momento, tudo é revelado. E aqui vai a revelação para vocês. Tudo começa há muitos anos, quando Pélope, que é um rei do Peloponeso, que é uma grande península vizinha ali da região, ainda na Grécia, ele foi trazido ao mundo dos... Ele morreu um período, e ele foi levado para o Olimpo, onde ele foi amante e aprendiz de Poseidon. E com uma ninfa, ele teve um filho chamado Crísipo. Ele também teve outros filhos. Então vamos lá. Pélope era um cara que morreu, foi morar no Olimpo, teve um caso com Poseidon, depois teve o caso com ninfas e teve Crísipo como filho. Nessa época, Laio era o príncipe de Tebas e ele se apaixonou por Crísipo. Sim, um romance gay comum na Grécia, o que mostra que não é uma questão. Então, Laio e Crísipo
Na verdade, Laio se apaixonou por Crísipo e Crísipo não se apaixonou por Laio. O que Laio, em sã consciência, decidiu fazer? Raptar Crísipo. Nessa jornada do rapto de Crísipo, o Crísipo achou um jeito de se matar. E se matou. Pélope, pai do Crísipo, descobriu e amaldiçoou Laio. Mas não falou o que era. Anos mais tarde, com Laio já casado, um profeta do reino alertou Laio de que ele não deveria ter filho. Laio se casou com uma mulher. Apesar do romance com Crísipo, ele acabou se casando com uma mulher. E o profeta falou o seguinte: você não deve ter um filho, porque a maldição de Pélope dizia que você seria morto pelo seu filho e ele ainda se casaria com a sua esposa. Laio, o que Laio fez então? Se afastou, ele já era casado, ele se afastou da esposa, começou a dormir em quarto separado e tal. Só que certo dia, depois de uma bebedeira, os dois dormiram juntos e conceberam um filho. Quando o filho nasceu, Laio mandou o bebê para um monte que existe, chama Citeron. E olha só, esse filho, ele foi preso com uma corda pelos pés. Só que tem um ponto aí. A canela desse filho foi furada para a corda passar como se fosse uma grande agulha, como se a perna fosse uma agulha. E fez com que o pé dele inchasse. Então guardem essa informação. Aí o que aconteceu? Largou o filho lá e foi embora. Só que uma família de pastores passava pelo monte. E aí eles avistaram o bebê, resgataram, retornaram para sua cidade e entregaram o bebê para o rei e a rainha que não possuíam filhos. Como ele tinha os pés inchados, eles acabaram dando esse nome para o filho. Pés inchados, em grego, é Édipo. Édipo entendeu, voltou a si e entendeu tudo o que tinha acontecido. Aquele cocheiro que enfrentou Édipo e acabou morrendo na passagem para Tebas, estava levando um cara. Esse cara era o rei Laio, que acabou morrendo também. Ele era o antigo marido de Jocasta. Quem governava Tebas antes do rei Laio morrer e Creonte assumir o reinado era Laio e Jocasta. O que então fez com que a profecia se realizasse. Édipo havia matado seu pai e casado com a sua mãe biológica sem saber. E aí que vem a ideia do complexo de Édipo, quando Freud explica que é da nossa natureza, pelo menos simbólica, querer ficar com a nossa mãe, que provê, que dá prazer, entre outras coisas, e matar o seu marido, que é o nosso pai, que nos impede de ter esse relacionamento, que nos censura com relação ao relacionamento com a mãe. E a resolução desse conflito, que é o complexo de Édipo, acaba influenciando toda a nossa vida e a forma com que nos relacionamos. Mas calma aí que tem um pouquinho mais de história antes de terminar. Depois que isso foi revelado, tudo foi só uma desgraça. Jocasta se matou, se enforcou. Os filhos homens se mataram, um com o outro, por conta do poder. E as filhas mulheres foram enterradas vivas como punição. Édipo furou seus próprios olhos com uma fivela do vestido de Jocasta, foi exilado num bosque mágico, onde ficou até a sua morte. E assim encerramos a parte mitológica mais crua da história. O que você achou, Léo? É uma tragédia grega, né? Exatamente. É uma tragédia grega. E é sensacional essa história, porque ela tem tantos símbolos, tantas coisas legais para a gente analisar. Você já falou um pouco do complexo de Édipo, né? Que é uma questão que a psicologia trabalha, né? Essa questão de ter esse apego à figura materna e ter essa competição com a figura paterna, né? Então querer matar o modelo masculino para tomar o lugar de rei, o lugar de modelo masculino, e aí que seria ali no lugar da mãe, porque é o único modelo feminino que existe ali na infância. Então só isso já é animal. E a gente ainda tem toda a parte simbólica. A gente começa pela questão dele ter sido abandonado, né, com os pés inchados e ter os pés furados, e aí o nome dele ter sido dado disso. Então, assim, é alguém que nasceu e por causa de uma ideia, de uma profecia que ia se realizar, por medo da profecia. E é sempre engraçado que as profecias são assim, né? O cara não quer que a profecia se realize,
dá um jeito de sumir com o filho, com o neto, né? A história de Teseu é igual, né? Também é uma profecia, ele acaba matando Crísio sem querer por causa da profecia. Então tem sempre esse lance da profecia, que ela parece que ela é um gatilho para que algo se realize. Então, na verdade, a profecia é o aviso para o leitor da mitologia de que, olha, presta atenção, eu estou já te contando o que vai acontecer, para você prestar muito atenção nos símbolos dessa história e saber o que pode te levar a metaforicamente algo parecido. E aí toda a mitologia grega é simbólica, ela não é metafórica, não é literal, desculpa, não é que Édipo existiu, mas o fato dele, criança, ser largado num monte, tendo os pés furados e amarrado, é praticamente alguma coisa como se o Laio estivesse dizendo: não quero que essa profecia ande, não quero que ela caminhe, não quero que ela encontre um caminho para me encontrar, então eu vou prender ela pelos pés. E aí é uma profecia que está falando de coisas muito ligadas ao material, né? É o sexo, é o poder pelo sexo, é o poder do rei, é tirar o rei, substituir, são nossos instintos básicos que estão ali muito próximos do chão, da terra, né? Do chakra básico, enfim, de Malhut, enfim, de todos esses símbolos de terra, e aí é justamente o pé dele que vai inchar e que vai dar origem ao nome de um personagem mitológico que vai se ver entregue a esse tipo de coisa, né? E aí você tem outros símbolos na história, né? A bebedeira do Laio, que gostava do Crísipo, mas ele bebe e aí ele vai deita com Jocasta e acaba tendo Édipo. Então também é algo que está associado a um pecado capital que é a gula, né? Essa coisa também ligada muito à terra, a manifestação, a nutrição. Então um monte de símbolos ligados a Édipo como se fosse mesmo um símbolo da queda ou do desequilíbrio dos ideais do mundo material, né? Eu gosto muito do símbolo da esfinge, porque a esfinge ela representa a totalidade humana, e quando ela propõe esse enigma para ser resolvido, esse enigma ele tem duas leituras, né? Ele tem a leitura literal, que é essa charada que a gente conhece desde criança, né? Que amanhã é a juventude, então 4 engatinha, à tarde é a vida adulta, então anda em 2 pernas, e à noite é a vida... mas ele também tem um significado esotérico por trás, e um dos significados está justamente relacionado aos 7 corpos. Então, o 4 vai representar o quadrado inferior, onde estão os 4 corpos inferiores. Então, você tem ali o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional e o mental concreto. Aí você tem isso é representado por um quadrado. Depois você tem um risco que vai ligar esse quadrado a um triângulo. Então, esse risco, que é o mental abstrato, ele tem 2 pontos, o ponto que ele toca no quadrado e o ponto que ele toca no triângulo. E aí, no superior, a gente tem um triângulo, que é o 3, que é quando você domina a matéria, domina o mental concreto e abstrato, você se espiritualiza e se alcança o triângulo superior, que aí está lá o corpo, uma parte do corpo do mental abstrato, o átmico e o búdico, né? Então, também tem um significado esotérico desse domínio da espiritualidade sobre a matéria, que é o que a esfinge é. Ela é o domínio da nossa capacidade humana, ou seja, ela tem um busto humano sobre os nossos instintos animais, e aí o leão vai representar esse ego físico, então é a essência dominando o ego físico, e as asas da esfinge que representa esse trânsito, dessa capacidade espiritual de poder andar entre o quadrado e o triângulo superior. Então ainda tem uma lição esotérica falando da totalidade dos corpos ali. Eu queria adicionar a importância de não conhecer o seu próprio passado leva a Édipo a cometer certos... a tal atrocidade, o incesto e tudo mais. Então eu acho que ele também fala de alguma maneira da importância de nos conhecermos para evitar certos erros. Eu acho que ele faz todo sentido. A gente está vivendo uma época agora que muitas pessoas estão fazendo de conta que não está acontecendo nada de ruim no mundo. Não quero ver notícia ruim, só quero ver notícia boa. E essa falta de querer tomar consciência e contato com a realidade, tanto com a realidade passada, quanto com a realidade presente, é justamente uma questão complicada. É uma falta de... É um medo de autoconhecimento, um medo de lidar consigo mesmo, de olhar para dentro e ver seus próprios demônios. E é legal porque o Édipo ele representa exatamente essa incapacidade de olhar para o passado,
de conhecer o passado, de se autoconhecer. E é muito legal porque tudo isso que ele faz, depois, quando a gente pega a mitologia cristã mais bem trabalhada, tem um conto da Idade Média que é muito parecido com o conto de Édipo, e ele está relacionado justamente com o pecado da gula. Eu já contei esse conto aqui no canal algumas vezes, é aquele conto que o diabo chega para um camponês e fala: eu vou te dar muito dinheiro, mas para isso você precisa escolher um pecado que você vai cometer. Você vai cometer incesto, ou assassinato, ou estupro, ou gula. E aí o cara opta pela gula, fala: lógico, a gula, eu vou fazer alguma dessas coisas. E aí é o dia que o cara sai, enche a cara numa taverna, mas bebe a ponto de não conseguir nem saber quem ele é. E aí ele vai numa casa, encontra uma mulher lá, quer dormir com a mulher, começa a estuprar a mulher, vem o marido da mulher, ele briga, mata o cara, e aí ele foge, e no outro dia ele acorda da bebedeira e descobre que ele estuprou a própria mãe e matou o pai. Ou seja, ele cometeu assassinato, estupro, incesto, tudo por causa da gula. É como se o diabo fosse o oráculo. Ele já avisa: olha, vai acontecer isso se você fizer tal coisa. E você fala: não quero olhar para isso, quero fazer de conta que isso não está existindo. E aí vai lá e acaba fazendo. Muito bom, então a gente pode dizer que mesmo sendo religiões diferentes, os 7 pecados capitais, ficar atento a eles pode ser muito útil para o nosso desenvolvimento. Eles estão muito ligados com a astrologia clássica, que tinham 7 planetas e cada planeta desse tem as suas oitavas baixas. Então, quando a gente está falando de astrologia clássica, a gente não está falando de astronomia, mas a gente está falando de lidar com arquétipos internos do ser humano. Então, a astrologia, ela deve ter sido o primeiro momento em que a humanidade começou a organizar os arquétipos em símbolos mais facilmente perceptivos. A gente já fazia isso com os deuses, né, quando associava pedaços da nossa personalidade com o comportamento de um deus, mas a astrologia ela começa a empacotar isso numa espécie de uma ciência psicológica. E aí a gente vai trabalhar essas 7 oitavas baixas de cada planeta, e isso depois no futuro vai dar origem aos 7 pecados capitais. Então, em parte, o que você falou no início, a gente pode retomar falando que para você não cometer tais erros, a gente precisa ficar atento às tentações mundanas que nos cercam. Isso, e mais do que ser atento às tentações, saber que elas vão vir, mas se autoconhecer. Porque se você sabe quem você é, da onde você veio, como você funciona, as tentações, você vai olhar e vai falar: tá querendo me enganar? Então, tipo, você não vai ser enganado porque você não vai se auto-enganar. A gente se auto-engana, a gente cede às tentações, e aí vamos colocar aqui tentações no sentido de coisas que nos levam a tomar atitudes que nos prejudicam, que a gente sente que aquilo é prejudicial para nós. Então a gente cede essas tentações porque a gente tenta se auto-enganar. Que, não, eu não vou fazer isso de novo, eu não vou não sei o quê. Não, assume que você tem um problema com aquilo, que talvez você faça aquilo de novo. E quais são as ferramentas, então, perante esse entendimento que você pode aplicar na sua vida para não fazer aquilo? E assumir mesmo, realmente, eu falho em tal coisa. Então deixa eu prestar atenção em como eu ajo, por que eu quero fazer essas coisas e como é que eu consigo fugir disso. E não fazer de conta que, não sei de nada, não sei de nada. Bebo todo dia, fico bêbado todo dia e não sou alcoólatra. Não, tá tudo certo. Léo, o que você acha da passagem de Crísipo? Eu acho legal por vários motivos. Primeiro, começa com Pélope, o pai dele, né? O pai dele vai se relacionar com Poseidon. Ou seja, já está mostrando que o pai dele tem um pezinho ali na questão de lidar com o inconsciente. A gente está falando de um relacionamento de um humano com Deus. Esse Deus representa o mar, que representa esse inconsciente coletivo. Esse cara, ele vai ter depois um relacionamento com uma ninfa e vai ter o Crísipo. Ou seja, Crísipo é um cara que é fruto de alguém que tem um bom trânsito ali no inconsciente. E aí Crísipo vai ser esse cara que vai demonstrar isso. Laio vai ser o cara que vai se apaixonar por isso. E olha que louco, Laio não propõe casamento, Laio propõe raptar Crísipo. Ou seja, ele quer esconder dentro dele, ou esconder de todo mundo, ou roubar para ele essa capacidade de trânsito no inconsciente, e também essa questão dele de lidar com essa bissexualidade. Talvez esse seja a grande questão de Laio, lidar com os desejos internos dele. Então ele quer reprimir isso através de um sequestro, para ele não ter que lidar com o próprio inconsciente dele, que fica mandando esses desejos para ele. Então ele é um caso claro de quem não quer lidar com isso, e aí acaba sendo morto pelo próprio filho,
que é o aspecto herói da história, vamos dizer assim, herói no sentido central, mas é o aspecto que vai lá e pune esse cara que não quer assumir quem ele realmente é, faz um filho, mesmo com aviso que não era para fazer, que ia morrer, mas aí também, de novo, no pecado da gula, de novo, no esquema, ele vai lá, dorme com a Jocasta e acaba fazendo filho. Então, eu acho que Crísipo, ele também é um representante desse cara que não quer lidar com o próprio inconsciente, não quer lidar com os próprios desejos e instintos, não quer aceitar isso, e aí o resto é o que a profecia diz, ó, se você não lidar com isso, olha o que vai acontecer. Então Laio também é esse representante desse passado, dessa pessoa que não quer olhar para dentro de si, não quer se autoconhecer, não quer ver de onde vem seus desejos, seus impulsos, e aí como ele não quer lidar com isso, ele acaba tentando sequestrar Crísipo e acaba dormindo bêbado, muito bêbado, ele vai dormir com Jocasta e acaba gerando Édipo, que é o filho dele, que vai voltar e vai acabar matando ele. Então, isso é uma metáfora muito legal de que se a gente não aprender a lidar com os nossos desejos, nossos instintos, eles vão acabar voltando e matando a gente. Mas e você? Já se conhece o suficiente para não cair em tentação? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.